paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nas cartas pastorais. E hoje nós chegamos na lição de número 10. E a lição de número 10 tem como título O Líder Diante da Chegada da Morte. Tá? Então o nosso tema hoje será o líder diante da chegada da morte. E a leitura bíblica em classe se encontra na segunda epístola a Timóteo, capítulo número 4, do verso 6 ao verso 17. Então, a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, do verso de número 6 ao verso de número 17. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Ed Carlos, lá de Geórgia, nos Estados Unidos. Conversei com ele recentemente, me atendeu graciosamente, então eu estou mandando a paz do Senhor para o irmão Ed Carlos, toda a sua família aí na América. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu querido. Tá? Então hoje nós chegamos no final da segunda epístola a Timóteo. Então hoje nós vamos encerrar o estudo das epístolas a Timóteo, especificamente a sua segunda epístola endereçada ao jovem Timóteo. Hoje nós estaremos encerrando essa epístola maravilhosa, a qual nós aprendemos muito, onde nós crescemos, onde nós nos amadurecemos espiritualmente. Tá? E hoje nós vamos analisar como Paulo encarou no final da sua vida a morte. Tá? Eu sei que morte não é uma coisa legal de se falar, tá? Mas a morte ela é bíblica. A morte ela é um tema teológico. Nós não vamos abordar a morte como teologia hoje. Tá? Nós vamos analisar como Paulo a encarou, como Paulo vislumbrou a sua chegada. Qual foi a sua reação? Medo, pavor, desespero, tranquilidade ou confiança em Deus? Qual foi a reação que Paulo teve? Né? Porque morte é algo que realmente traz, nos tira um pouco a paciência, nos tira um pouco a tranquilidade. Eu particularmente não gosto de comentar sobre a morte. Por quê? Porque algumas pessoas dizem, você tem medo da morte? Especificamente, qual o ser humano que não tem medo da morte? Se alguém chegar agora, invadir a minha casa armado, o que eu vou pensar? Eu vou pedir para ele não me matar. Tá? Todo ser humano, ele passa por isso, mas Paulo, não que Paulo era um sobrenatural, não que Paulo era um homem extraordinário, não. Paulo, ele encarou a morte, não simplesmente como o final da sua vida, mas como a entrada para uma outra vida com Deus. Tá? E Paulo entendeu o seguinte, que na vida existe tempo para tudo, existe tempo para nascer e tempo para morrer. Tá? Então Paulo, ele entendeu o ciclo da vida e no final da sua vida ele faz lindas declarações de fé, de amor, de gratidão a Deus e ainda encontra forças para animar o seu filho amado, que ele tanto amava, porque ele foi gerado, tá? Com amor e com carinho, o jovem Timóteo. Tá? E nós vamos também analisar hoje que Paulo ainda encontra, como já disse, força para reanimar a vida de Timóteo. Tá? Ele encontra ainda força para reanimar a vida de Timóteo. O tópico de número 1 diz assim, a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. Irmãos, vamos ter uma coisa bem clara aqui. Nós somos seres humanos. Tá? Eu particularmente, eu tenho medo da morte. Tá? Não é medo da morte. Como que eu posso explicar para vocês? A morte, nós nunca queremos deixar essa terra. Embora nós sabemos que nós vamos deixar. Tá? É claro que numa ânsia,
numa grande necessidade, nós clamamos o que? Pela vida. Porque nas igrejas todas as pessoas que estão doentes pedem para ser curadas, porque elas não querem morrer, meu irmão. Elas não querem morrer. Então não venha com essa para cima de mim, né? Eu não tenho medo nenhum da morte. Não, todo ser humano tem requisito da morte. O camarada está no avião, tá lá tranquilo e tal. De repente o piloto lá dá a informação que o avião está caindo. O que você vai pedir? Deus, me livra da morte. Todos os homens pediram livramento da morte. Perceba que Elias, quando ele pede a morte, ele já está em desespero. Ou seja, o estado natural do ser humano não é clamar pela morte. Eu vou repetir essa frase. O estado natural do ser humano não é pedir pela morte. Perceba que até Cristo, como homem, ele pede para que ele fosse livre do cálice da ira. Perceba assim, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Como homem, ele não queria que eu sofrimento. Como ser humano, ele não queria essa morte cruel. Como homem, ele não queria morrer. Senhor, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Tá? Então, a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. Ah, é claro que, como homem, nós tememos. Como homem, nós tememos. Mas diante de uma dificuldade extrema, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele nos capacitará a vencer isso que nós chamamos de morte. Tá? Então, vamos tratar com carinho isso. Tá? Nós somos seres humanos. Tem pessoas que têm mais medo e tem pessoas que têm menos medo. Tá? Mas a realidade é uma coisa, o homem natural, ele tem medo da morte. É por isso que todas as pessoas, quando estão com uma grande dificuldade, ele pede: Senhor, me livra do mal, me livra da morte, me livra do homem sanguinário, me cura. Por quê? Porque eu não quero morrer. O item de número 1 diz assim: seriedade diante da morte. Nesse ponto, o nosso autor ele trabalha que observa que Paulo ele está onde? Paulo está preso. E quando Paulo escreve isso daqui, ele seria julgado em Roma. Mas ele já passou pela primeira audiência, que ele vai falar no capítulo 4, no verso 16 e 17. Então Paulo já tinha passado pela primeira audiência. Paulo estava agora aguardando que a sua segunda audiência. Mas Paulo ele vai fazer uma declaração muito linda. Por quê? Porque ele não estava pensando na sentença, ele não estava pensando no veredito final do imperador. Ele não queria saber o que a corte iria decidir. Independentemente da decisão da corte, Paulo ele faz uma declaração de fé. É isso que eu quero que vocês entendam, que no verso 6 e no verso 7 do capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, Paulo faz uma declaração de fé. Porque se vocês observarem o texto, olha o que diz, olha o que diz o texto, queridos. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia online. Olha o que diz o texto. Olha, Paulo diz, porque ele vai dar uma explicação, porque eu já estou sendo oferecido. Ele usa o verbo oferecer. E depois no final ele diz o seguinte: e o tempo da minha partida. Observa que o termo oferecido e partida são as palavras-chave desse texto. Isso que Paulo está dizendo no verso 6 é uma declaração de fé. Porque a palavra oferecido e a palavra partida são as palavras-chave desse texto. Quando Paulo diz o verso 6, ele está dizendo o seguinte: olha, César não vai me matar. Não importa o que acontecer lá no veredito. Eu quero dizer uma coisa para vocês: César não vai me matar. Eu vou entregar a minha vida a Cristo Jesus como sacrifício, queimado por inteiro. A minha vida inteirinha, mente, corpo, será entregue a Cristo.
Aí Paulo diz o seguinte: eu já tenho sido um sacrifício vivo servindo a Ele, desde o dia em que fui salvo no caminho de Damasco. Agora que eu cheguei no final da minha vida, eu vou completar este meu sacrifício, entregando a minha vida pelo Senhor. É por isso que o texto diz que Paulo iria fazer um sacrifício de libação. Esse tipo de sacrifício não era sacrifício pela culpa e nem pelo pecado, mas era um sacrifício de gratidão a Deus. Você sabe o que eu entendo sobre isso? Que Paulo terminaria a sua vida agradecendo ao Criador por cada etapa da sua vida. Paulo diz o seguinte: quando eu fui encontrado no caminho de Damasco pelo meu Criador, eu me entreguei a Ele, eu me ofereci a Ele, quando Ele apareceu para mim. A minha vida inteira foi uma vida de entrega, mas agora na minha partida, agora que eu já estou indo para a eternidade, eu vou terminar a minha vida se entregando, se oferecendo a Ele, porque a minha vida inteira foi uma vida de oferecimento voluntário ao chamado que Ele me fez. Então eu vou terminar a minha vida agradecendo ao Eterno. Que lição preciosa que nós aprendemos aqui, a lição da gratidão a Deus. Nós não temos a mania de agradecer a Deus por tudo nessa vida. Às vezes nós murmuramos, às vezes nós maldizemos, mas Paulo está deixando um princípio maravilhoso: agradeça a Deus, seja voluntário na sua oferta, não faça as coisas por obrigação, não faça as coisas por dinheiro, não faça as coisas para os outros te verem, ainda que ninguém esteja te vendo, faça aquilo que Deus confiou para você, se derrame a Ele. Outro princípio interessante, a palavra sacrifício aqui da ideia daquilo que é completo, que não falta nada para ser entregue. Não ofereça algo pela metade, ofereça o melhor, ofereça o seu tudo, ofereça aquilo que você tem de melhor para Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele terminaria a sua vida agradecendo ao Eterno por cada etapa da sua vida. O item de número 2 diz o seguinte: a certeza da missão cumprida, verso 7 e verso 8. Tá? Nesse ponto, Paulo recorda a Timóteo. Paulo está recordando a Timóteo a sua trajetória. E essa recordação que Paulo faz tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Motivar o jovem pastor Timóteo a trajetar, a andar na mesma maneira que Paulo tinha andado. Ou seja, não perder a força, o ímpeto, o ânimo, a vocação, a chamada. Aí Paulo vai lembrar a ele. E Paulo, ele diz o seguinte: Timóteo, dá uma olhadinha no passado. Aí ele diz o seguinte: combati o bom combate. Aí Paulo disse para Timóteo: Timóteo, dá uma olhadinha para trás. E aí ele diz o seguinte: combati o bom combate. Ou seja, Paulo estava resumindo, dizendo para Timóteo: Timóteo, o meu ministério não foi fácil, mas tem uma coisa, eu lutei. Paulo estava motivando a Timóteo, que na caminhada de Paulo, ele lutou. Na caminhada do seu ministério nada foi fácil, mas ele não se acovardou, ele não sentou e desistiu do seu chamado. É por isso que ele diz: combati o bom combate, eu lutei. As coisas para mim não foram fáceis, teve naufrágio, teve escárnio, teve apedrejamento, teve injúria, teve perseguição, teve chicotadas, teve solidão, banimento, mas eu não abandonei nada, eu não deixei nada, eu lutei até este momento. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, vai em frente, porque eu combati o bom combate. Parte B, acabei a carreira. É muito interessante que o nosso autor aqui diz que Paulo se refere a uma pista de corrida.
Paulo estava dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, tudo na vida acaba. Olha que interessante, combate o bom combate. Olha para trás. Agora ele diz, acabei a carreira. Ele está dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, tudo na vida acaba. Tudo na vida termina. O seu ministério vai acabar. O seu ministério vai acabar. Tudo na vida termina. Mas aí ele vai para a parte C. Aí ele diz o seguinte: mas guardei a fé. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: o problema não é começar, é terminar aquilo que se começa. Olha que princípio lindo que Paulo diz para Timóteo. Quando Paulo ele começa dizendo, combati o bom combate. Ele está dizendo para Timóteo: o ministério não foi fácil, mas eu lutei. Aí a parte dele diz o seguinte: acabei a carreira. Olha, eu terminei aquilo que eu comecei. Eu terminei aquilo que eu comecei. Não foi fácil, mas eu lutei. E tudo na vida acaba. E ele diz, mas guardei a fé. O problema não é começar, é terminar aquilo que se começa. E como eu vou terminar? Aí ele explica. Aí ele diz o seguinte: a crença que Paulo tinha motivou ele chegar ao final desta corrida, ou deste combate. A crença que ele tinha, por isso que ele guardou a fé. A crença é o elemento motivador para terminar a corrida. Sabe qual é o problema? Que muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. Aí Paulo diz o seguinte: sabe por que eu terminei a carreira que eu comecei? Porque eu tinha um elemento essencial na vida, se chama fé. Quando nós temos fé, eu não olho para a situação atual, eu não olho para aquilo que é aparente, eu olho para o sobrenatural, eu olho para aquilo que está além das montanhas, eu olho para aquilo que os meus olhos não estão vendo. Eu posso estar vendo problema, dificuldade, perseguição, mas eu vejo lá na frente almas sendo salvas, eu vejo lá na frente o meu ministério sendo frutífero, eu vejo lá na frente Deus trabalhando para aqueles que nele esperam. Então o problema não é começar e terminar aquilo que se começa. E Paulo diria para Timóteo: Timóteo, termine aquilo que você começou, porque você tem um motivador que se chama fé. A fé tem que gerar dentro de você. E a fé deve ser o elemento que motiva você a terminar essa carreira. Porque eu terminei a carreira e eu terminei ela com fé. Eu comecei com fé e estou terminando com fé. Eu vou entrar na eternidade pela fé. Era isso que ele estava dizendo para Paulo. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Tópico de número 2. Tá? Ainda falando sobre guardar a fé, né? Sabe por que muitas pessoas não terminam bem, não terminam aquilo que começou? Porque muitos se embaraçam pelo caminho. O problema da partida até a chegada é aquilo que acontece no meio do caminho. E o nosso autor fala sobre embaraçar no meio do caminho. Tem pessoas que se embaraçam com mulheres, com dinheiro, com fama. Se embaraçam outras com pequenas coisinhas, porque o pastor deu uma olhada para ele, falou uma coisa que ele não gostou, a irmã olhou para outra irmã, o professor da escola dominical falou uma coisa que ele não gostou. São coisinhas da vida que nos embaraça, que nos deixa todo enrolado e não permita com que nós prossigamos a carreira que está nos proposta. Então, meus irmãos, vamos nos desembaraçar de grandes e de pequenas coisas também, que impede o nosso alvo, que impede de nós prosseguirmos e chegarmos à carreira que está nos proposta. Porque sempre lembre, o segredo não é começar, é terminar aquilo que se começa. Tipo aquelas irmãs que quando que começa o regime das irmãs? Sempre na segunda, mas essa segunda nunca chega. E outras começam, mas não terminam.
Aí passa um ano, ela diz, nossa, eu comecei o regime um ano atrás, e eu olho para mim, eu sou um pouquinho mais gordinho ainda, né? Os irmãos, nossa, eu comecei aquela caminhada, mas eu não terminei a minha caminhada, eu estou um pouquinho ainda mais gordinho, o problema não é começar, é terminar aquilo que se começa. Tá? Vamos para o tópico número 2, o sentimento de abandono. Tá? Paulo agora ele vai expressar um tema muito interessante que é a solidão. Item de número 1, o clamor de Paulo na solidão. Tá? O problema maior que Paulo reclama aqui, vamos dizer assim, não é a prisão. A prisão em si não era o problema para Paulo, mas a solidão dos amigos. Aí Paulo vai desabafar aqui. Paulo, ele como homem, ele vai dizer, olha, todo mundo me abandonou. E eu desejo muito rever-te, Timóteo. Eu quero muito rever-te, porque tu és o meu filho amado. E aí ele explica, por que ele queria rever Timóteo? Primeiro motivo, porque Demas o desamparou. Porque Demas abandonou Paulo. Demas, a Bíblia diz que amou o presente século. Não sabemos exatamente se ele desviou ou não, mas ele amou o presente século. E por isso ele deixou Paulo sozinho. Tá? Irmãos, a vida ela não foi feita para ser vivida sozinho. O ser humano ele não pode viver isolado. O ser humano não pode viver isolado. Esse princípio é tão bíblico que Adão estava sozinho. E o que Deus faz? Não é bom que o homem esteja só. A solidão não faz parte da vida. Tá? Professor, leva isso para a sua classe. Algumas pessoas na igreja que gostam de viver isolado. Tenta agrupar essas pessoas. Faz algum tipo de dinâmica aí para tentar agrupar essas pessoas. Não, o meu negócio é ficar sozinho no meu canto isolado. Não funciona, não funciona. O ser humano não foi feito para estar só. Ele precisa de amigos, de companheiro, ele precisa de conversar com alguém, ele precisa de desabafar com alguém, de rir com alguém, de chorar com alguém. Nós precisamos de pessoas. É isso que Paulo está querendo dizer, eu preciso de pessoas. Demas me abandonou. Lucas, ele está comigo porque ele é médico. Aí Paulo vai dizer no verso 16 que na primeira audiência até Lucas o abandonou, não estava na cidade. E ele ficou sozinho diante do império. Ele ficou sozinho diante da corte que estava o acusando. E naquele momento ele sentiu solidão. Ele disse, Timóteo, vem depressa rever-me antes que o inverno chega. Antes que o inverno chega. Aí ele diz o seguinte, Timóteo, vem rapidinho. Ponto 2, a serenidade dos últimos dias. Tá? Neste ponto eu quero salientar 2 princípios que Paulo reforça para Timóteo. Quando ele pede para Timóteo vir depressa, ele pede 2 coisas, ele pede algumas coisas para Timóteo, dentre as quais Timóteo, passa na cidade de Troade, porque de Éfeso até Roma ele tinha que passar por Troade. Ele diz, fique tranquilo, porque eu já enviei Tíquito para Efésios, para a cidade de Éfeso. Lá na cidade de Éfeso, na tua igreja, Tíquito, ele irá administrar a igreja enquanto você estiver ausente. Pode ficar tranquilo, Timóteo, fica tranquilo. Mas quando você vier, passa na casa, passa lá em Troade e pega para mim o meu agasalho, pega para mim a minha blusa de frio, porque o frio vai chegar aqui. E não esqueça também dos livros, inclusive os pergaminhos. Sabe 2 princípios que eu aprendo aqui e que eu quero que você leve para a sua classe? Primeiro princípio que o Paulo mostra para Timóteo, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuida do templo do Espírito Santo. Esse princípio é o princípio de alimente-se bem, se proteja, se agasalhe, cuide do seu corpo, cuide da sua matéria. E o segundo princípio que o Paulo estabelece aqui, cuida da sua mente. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Mente vazia, oficina do diabo. Cuida da sua mente, cuida do seu lado espiritual.
cuide do seu relacionamento com Deus, cresça intelectualmente, cresça espiritualmente. Nós sabemos exatamente que tipos de livro nós entendemos que é livro tanto secular como pergaminhos, como textos do Antigo Testamento. Então esses dois princípios que eu quero que vocês entendam. Primeiro, cuide do corpo, da sua saúde, do seu bem-estar, daquilo que Deus te deu, preserve, conserve da melhor maneira possível. E também não deixe de cuidar do seu intelecto. E não deixe de cuidar da sua espiritualidade também. Item número 3. Preocupações finais com o discípulo. Tá? Aí Paulo se preocupa com Timóteo. Depois que ele pede para trazer, ele dá um alerta para Timóteo. Cuidado com Alexandre, o ferreiro. O princípio que eu quero alertar aqui, que eu quero salientar aqui, é a preocupação que o Paulo tinha com o sucesso no ministério de Timóteo. Olha o princípio que eu extraí aqui. Timóteo estava começando o ministério. Paulo estava terminando o ministério. Paulo não era egoísta. Paulo queria que desse continuidade naquilo que ele tinha começado. Ele poderia muito bem não alertar Timóteo e dizer: deixe que Timóteo se dane, deixe que a vida ensine Timóteo. Eu não vou mostrar os perigos para Timóteo não, que Timóteo vê. Se não der certo, não deu. Talvez ele não vai ter o mesmo sucesso que eu tive. Ele disse: não. Olha o que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, cuidado com Alexandre, porque ele muito me perseguiu, ele muito atrapalhou no ministério. Eu tenho certeza, como você é meu filho, como você é cópia fiel minha, como você é cópia fiel minha, Alexandre vai tentar te persuadir, Alexandre vai tentar caluniar, Alexandre vai tentar parar o teu ministério, mas eu quero dizer uma coisa para você: afasta-te dele, sai fora dele, não enfrenta ele não, sai de comunhão com Alexandre. O princípio que eu aprendo aqui é o seguinte: Paulo se preocupava com o sucesso do seu filho, Paulo se preocupava com o sucesso de Timóteo. E esse princípio, ele é interessante. Quando nós se preocupamos com o sucesso do ministério de outra pessoa, quando eu me preocupo com o bem-estar de outra pessoa, quando eu vejo o perigo, eu alerto o perigo daquela outra pessoa, para ele não se dar mal, para ele não perder as estribeiras, para ele não perder o foco. É isso que Paulo estava dizendo para Timóteo: eu preocupo com você, então foge desse cara. Irmãos, vamos ser alertas, vamos alertar os outros do perigo. Talvez aquele que se faz de amigo, e nós sabemos que ele é um falso, nós sabemos que ele é persuasivo. Vamos alertar os nossos amigos, vamos alertar os nossos irmãos, nossas irmãs, para que Deus continue abençoando o ministério deles. Tópico de número 3, a certeza da presença de Cristo. Depois de alertar Timóteo contra Alexandre, ele vai falar um pouquinho sobre, ele volta na solidão. Mas a solidão aqui agora não é da prisão, foi a solidão que ele sentiu, a ausência de pessoas diante do tribunal. É por isso que no item 1 diz assim: sozinho perante o tribunal dos homens, no verso 16. Ele diz que no primeiro julgamento ele ficou sozinho. Mas o que eu quero salientar aqui é a reação de Paulo na ausência dos amigos. E o que Paulo diz? Quando Paulo olhou no tribunal, ele não viu Demas, porque Demas já tinha fugido. Ele olhou, não tinha Lucas, não tinha ninguém, não tinha Marcos, não tinha ninguém. Paulo estava só, não tinha amigos. Paulo naquele momento poderia ter muito bem ter falado uma palavra de maldição: amaldiçoa Lucas. Cadê aquele médico imbecil, cadê aquele médico ineficiente que não estava aqui quando eu mais precisei dele? Ele nunca mais será meu amigo. Não, Timóteo. Paulo não reagiu assim. Paulo liberou perdão. Paulo liberou perdão. Deixa eu dizer uma coisa, que quando nós liberamos perdão, nós encontramos cura para a nossa alma.
Sabe, porque tem muitas pessoas feridas, muitas pessoas angustiadas na igreja porque não aprendeu a liberar perdão. E Paulo aprendeu a liberar perdão, por quê? Porque Paulo já tinha dizido para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lembra que o combustível do ministério de Paulo era fé? Fé é acreditar no sistema. Fé é acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele entendeu que para ele curar a alma dele, ele precisava liberar perdão. Então ele não murmura, ele não questiona, mas ele libera perdão para cuidar da sua própria alma. Porque se ele alimentasse o ódio, ele iria ficar mais doente ainda do que a própria solidão física e afetiva dos seus amigos. E aí Paulo, ele conclui dizendo para Timóteo: Timóteo, mas deixa eu dizer uma coisa, quando tudo nessa vida te abandonar amigos, te abandonar, quando tudo te abandonar, eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo, que lá no tribunal o Senhor Jesus me assistiu. Irmãos, essa palavra é tremenda. Assistir é assentar e ver você. É muito interessante que o texto diz: ele me assistiu. Assistir aqui é sentar e ver, e interferir na causa. Eu vou repetir. Paulo diz: ele me assistiu. Assistir aqui é sentar e ver, e interferir na tua causa. É por isso que o texto diz: ele me assistiu, e ele me deu forças, ele me renovou. Algumas versões diz, sabe o que isso significa? Quando tudo nos abandonar, ele nos assiste e ele interfere na nossa história. Ele interfere na minha história, ele interfere na tua história. Quando ninguém te dá valor, quando ninguém estiver perto de você, ele vai te assistir, ou seja, ele vai interferir na tua história e vai te dar força para que você passe este momento difícil. Olha que Paulo estava chegando diante da morte, mas Paulo entendeu que Cristo estava lhe assistindo, interferindo na sua história. E na minha conclusão, eu concluo da seguinte forma: se eu perguntasse para Paulo hoje: Paulo, resume as cartas de Timóteo em uma só frase, eu tenho certeza que ele me diria: olha, Fábio, valeu a pena. Ele me diria: valeu a pena, Fábio, valeu a pena, porque aquilo que eu combati a minha vida inteira, e eu terminei a minha carreira guardando a fé, esperando o vindouro. O vindouro é uma realidade. E ele me diria com todas as letras: valeu a pena, e eu faria tudo de novo. Queridos, que Deus continue nos abençoando. Até a semana que vem, querendo Deus.